Marcos 13, do verso 28 ao verso 37. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre então virá o fim, e hoje nós vamos continuar falando sobre a natureza da segunda vinda de Cristo. Vamos começar por esse texto de Marcos capítulo 13, verso 28 ao verso 37. Todos acharam? Vamos ler de maneira alternada. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração e que aplique a sua palavra a cada um de nós. Nesse momento nós vamos mais uma vez estudar a sua santa palavra. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui essa manhã reunidos para juntos aprendermos a tua santa palavra. Vem falar ao nosso coração. Vem tirar as escamas dos olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar a seriedade, a profundidade e o alerta de Deus para a nossa vida através dessas passagens e dessa temática tão importante. Edifica a tua igreja, renova e fortalece o teu povo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Nós estamos estudando desde o domingo passado sobre a natureza dessa segunda vinda de Cristo. Aqui no texto que nós acabamos de ler, um texto que já foi citado em algumas outras ocasiões, nós temos 4 aspectos que são aqui mencionados pelo próprio Cristo. Primeiro, ele fala sobre um sinal, quando os ramos se renovam, eis que vem chegando o verão. E nesse sinal, Cristo nos apresenta que a sua vinda se dará marcada por algumas coisas que vão antecedê-la, e a gente já tem tratado sobre isso. Depois, nós temos a promessa, verso 30 ao verso 31, quando diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Ainda não, essa parte não tem no slide ainda não. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. A menção muito clara é que a promessa dele e as suas palavras, que também foram feitas e ditas em forma de promessa, de modo algum cairia por terra, de modo algum falharia. Então, o sinal é os ramos que se renovam, a promessa é as suas palavras que não vão passar, vão se cumprir cabalmente. E nós temos o enigma, verso 32 ao 33, que diz que o dia e a hora ninguém sabe. E, inclusive, esse texto muitas vezes é fruto de alguns questionamentos. Mas, pastor, como é que nem o Filho sabe se Cristo também é Deus e é onisciente? Esse é um grande enigma. 2 enigmas nós temos aqui. Primeiro, o enigma de que nós não sabemos o dia e a hora. Esse é um enigma que todo mundo tenta desvendar, e nós até citamos aqui alguns exemplos de seitas que já dataram a vinda de Cristo, e essa datação foi equivocada porque Cristo não veio, né? Então, não adianta datar, dizer o dia, o mês, a hora, o ano, não adianta fazer isso. Mas o segundo é o fato de que o Filho do Homem não sabe. Aí nós precisamos entender bem isso aqui, porque Cristo é onisciente. O que é que o Pai sabe? O que é que Deus o Pai sabe que Deus o Filho não sabe? Bora,
O próprio texto nos apresenta Cristo falando que o Filho não sabe a hora, nem os anjos do céu. A maneira que a gente entende e compreende melhor essa passagem é observando a natureza humana de Cristo. De Cristo. Talvez seja essa a única saída que nós temos para nós sermos fiéis àquilo que a Bíblia fala sobre Cristo, sendo ele onisciente, mas ao mesmo tempo com limitações, porque a única parte de Cristo que tinha limitações era a sua parte humana, pois sua parte divina, a sua natureza divina, é semelhante à do Pai. Ele era onisciente, ele era poderoso. Todos os atributos que o Pai tem, Deus o Pai tem, Deus o Filho também tem. E a gente até estudou isso aqui em uma escola dominical que eu lembro, os atributos de Cristo. E a gente viu que os mesmos que são atribuídos a Deus, são atribuídos a Ele. Apenas e somente naquilo que se refere à sua natureza humana, havia limitações. Então ele tinha fome, tinha sede, tinha sono, tinha necessidades das mais diversas que nós também temos, porque era necessário ele ter para que ele fosse um sacerdote completo, plenamente homem, para assumir o nosso lugar, mas plenamente Deus, para suprir a necessidade que o homem não supre. Então, certamente, quando diz que nem o Filho do Homem sabe, essa é uma referência à natureza humana de Cristo. Mas com certeza o Senhor, na sua glória, ele sabe o dia que haverá de voltar. Cristo certamente sabe o dia que haverá de voltar. Essa é a única saída que a gente tem, porque senão a gente vai ficar, então Cristo não sabe de tudo, né? Ele sabe de algumas coisas, mas não sabe de outras. Porém, nós temos na união da Trindade de Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, compartilhando entre eles de todos os atributos que pertencem a todos os três. Então, é difícil nós conseguirmos uma argumentação que diga nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Apenas em referência à sua natureza humana que a gente pode entender melhor esse texto. Mas com referência à sua natureza divina, certamente ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Então, nós temos nesse texto um enigma a respeito da hora e a respeito dessa questão do conhecimento do dia. Por fim, nós temos o alerta, né? Verso 34 ao verso 37, porque o texto fala sobre uma parábola, diz que é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e aqui essa é uma parábola perfeita, porque lembrem que lá na grande comissão em Mateus 28, Jesus dá autoridade à sua igreja, né? E, portanto, pregar o evangelho, e ele dá autoridade à igreja para fazer isso. Pois bem, esse homem sai do país por um tempo, dá autoridade aos seus servos, os servos aqui naturalmente somos nós, e depois de um tempo, né, dadas as obrigações de cada um, diz o verso 35, vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que eu digo, porém, a todos é vigiai. Então, o alerta que nos é dado nesse texto é a necessidade de estarmos atentos e vigilantes. Pois bem, semana passada, tu pode voltar bem no início, Gisele, para a gente fazer uma rápida reprise. Semana passada nós falamos sobre a natureza de Cristo, pode passar o próximo agora, e nós falamos aí sobre o testemunho bíblico. Cristo fala sobre a sua vinda, os anjos falam, os apóstolos falam. Próximo. Nós temos os termos que são empregados à vinda de Cristo, e aí a gente viu rapidamente, não detalhamos isso aqui. Revelação, e aí você tem o próprio livro de Apocalipse que significa isso. Manifestação, epifania, a ideia de que será manifestado, e vinda ou parousia, quando a Bíblia fala sobre ele virá, ou a segunda vinda, na sua vinda, no seu retorno. São as três palavras mais comuns, há outras, é claro, mas são as palavras mais comuns para se referir a esse evento escatológico da volta de Jesus. Esses termos todos aí se referem ao momento em que Cristo voltará. Pode ir próximo. Qual é o tempo da segunda vinda? E aí nós passamos a refletir sobre esse tempo. Não será uma vinda simbólica, mas será uma vinda real, não será apenas espiritual, como disseram os adventistas um certo tempo atrás, mas será marcada por algumas questões. Será uma vinda física, terceiro, será uma vinda visível e será
uma vinda, pode passar o próximo, depois de visível, pessoal. Aliás, pessoal é a primeira, né? Que ficou invertido aí. Pessoal, visível, e agora a próxima, de fato, que nós vamos estudar, será uma vinda gloriosa, repentina e gloriosa. Vamos abrir então alguns textos que falam sobre a sua vinda repentina e depois sobre a sua vinda triunfante e gloriosa. Mateus 24 nós conhecemos muito bem, mas eu queria ver com os irmãos hoje Mateus 25. Mateus 25. Mateus 24 nós já lemos aqui várias vezes, porque há vários aspectos que a gente vai acabar voltando lá. Mateus 25, nós vamos ver esse aspecto aí. Pronto. Eu vou separar só alguns versos aqui. Em Marcos 13, nós temos a parábola da figueira. E aqui em Mateus 25, nós temos a parábola das 10 virgens. Esse texto nós também já conhecemos. Eu queria observar com os irmãos, especialmente verso 11 a 13. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus aqui ilustra a sua vinda, o seu retorno, exatamente como sendo algo repentino. Se não estiver preparado, certamente será deixado para trás. Agora, é preciso dizer também que aqueles que não estarão preparados, nem convertidos foram. Porque às vezes, especialmente pelo ensino dispensacionalista, que depois eu vou explicar um pouco melhor como se divide isso, quais são as correntes de interpretação do livro de Apocalipse, especialmente quando eu começar a pregar no livro de Apocalipse e chegar no capítulo 20, que eu falar sobre o milênio, aí eu quero dar uma frisadazinha para que clareie mais a mente dos irmãos sobre essa questão, porque há opiniões diferentes, há visões diferentes, e é bem verdade que com respeito a esse material escatológico, não há uma posição única, nem mesmo na igreja presbiteriana. Então, é um material que de fato está sujeito a interpretações às vezes distintas, claro, em pontos que são duvidosos, que podem ter uma dupla interpretação, mas em alguns outros pontos não. A gente precisa ter muito cuidado com a fidelidade ao texto, né? Então, esse é um ponto que de fato traz algumas dificuldades e por causa disso a igreja acabou se dividindo em algumas visões. Então, nós temos a visão pré-tribulacionista, a visão milenista. Nós temos algumas visões que eu vou tratar mais à frente um pouco, na hora certa, para que a gente veja como que muitas vezes essa maneira de interpretar o livro do Apocalipse e interpretar a escatologia geral afeta na compreensão que nós temos muitas vezes do retorno de Cristo. Mas um fato que é inegável é que Cristo, quando voltar, vai achar pessoas preparadas para o seu retorno, que somos nós, a sua igreja, e pessoas despreparadas, que são aqueles que não estão salvos, ou que não foram salvos pelo Senhor. Por quê? Esse evento se dará especialmente para o levante da igreja do Senhor, para encontrar com ele nos ares e agora desfrutar das bênçãos celestiais, mas também para um julgamento. Então, uma das características mais marcantes da segunda vinda de Cristo, além de todo aquilo que está em volta, que a gente já tem observado aqui, é que ela será repentina. Repentina. E a Bíblia fala sobre um abrir e piscar de olhos. Não dará tempo o indivíduo se arrepender, não dará mais tempo o indivíduo pedir perdão, não dará mais tempo reconsiderar a sua vida, vai ser num instante, mais rápido que um acidente. Acidente de carro, quem já sofreu sabe, é numa fração de segundo. De repente você já vê a pancada, numa fração de segundo. Mas ainda no acidente, às vezes você tem a chance de ver o relance do carro vindo, de você ver a possibilidade de bater, de você até tentar desviar, mas não conseguir. Na vinda de Cristo, nós seremos pegos todos de surpresa. Uns estarão prontos, outros estarão totalmente alheios a essa verdade gloriosa
e serão pegos de fato de surpresa para pior. Serão de fato condenados pelo Senhor. Então, a maneira repentina da sua vinda é uma das marcas. Marcos 13 nós já falamos aqui. 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá para esse texto. Precisa colocar na tela. Eu gostei de escutar o som da Bíblia assim. É muito bom. 1 Tessalonicenses 5, verso 2 a verso de número 3. Deixa os irmãos abrir as Bíblias para... Se não mofa, mas se vocês não for ler a Bíblia, mofa, irmãos. Nesse tempo assim, se você não usar a Bíblia, vai mofar. É absurdo, isso é um sacrilégio, né? Deixar a Bíblia mofar. 1 Timóteo 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 3. Diz aí: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhe sobrevirá a palavra repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ontem eu vi mais um vídeo da Venezuela e a gente falou aqui sobre os terremotos. Já tivemos um estudo aqui sobre os terremotos como sinal da vinda de Cristo. Aí agora está começando a aparecer mais alguns vídeos, né? A mídia vai começando a divulgar. Ontem eu vi mais um videozinho assim, que o vídeo todo durou cerca de 15 segundos. O vídeo todo, de antes do terremoto e pós o terremoto. Mas o momento que o terremoto acontece é assim, pouquíssimos segundos. E é impressionante a imagem de uma rua lá central, onde o homem estava debaixo, inclusive, de um prédio, havia pessoas dentro de uma casa. Dentro de, assim, 3, 4 segundos, que a terra se mexe, tudo começa a desmoronar imediatamente. Não deu tempo, muitas pessoas saíram, não deu tempo as pessoas escaparem. Tinha um homem assim em cima de uma moto, que quando ele pensou que não, o prédio já vinha caindo, ele mal conseguiu correr, o prédio caiu por cima dele. Uma tristeza profunda o que tem acontecido na Venezuela. Mas de maneira repentina, pegou todo mundo de surpresa. Pois bem, a vinda de Cristo será mais repentina do que um terremoto. Porque o terremoto a gente pode ter um alerta, pode começar leve e aumentando, normalmente é assim que acontece, mas a vinda de Cristo não. Não dará tempo absolutamente nada. Não vai dar tempo de sair de cima de moto, mulher correr de carro, não vai dar tempo nada, menino sair, não dá tempo. Vai ser repentino e a Bíblia diz que vai ser como um ladrão da noite. Quando se der conta, ele já vai estar dentro da casa. Então, essa é a linguagem. Por fim, sobre essa questão repentina, Apocalipse 3, verso 3. Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Para a sua igreja, para o seu povo, ele virá e essa vinda será gloriosa e será maravilhosa. Mas para aqueles que estiverem distantes do Senhor, a vinda do Senhor será para contrário, virei contra ti. A menção é muito clara. Para alguns, gozo, alegria, desfrute. Para outros, destruição, repreensão, condenação eterna. Então, só não serão surpreendidos os que vigiarem constantemente, trabalhando e apressando o seu retorno. E aí essa linguagem, apressando o seu retorno, entenda. Não é que a gente possa fazer alguma coisa para mudar os planos de Deus, mas é porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que se ele não tivesse apressado, se ele não antecipasse a sua vinda, até mesmo os eleitos seriam enganados pelas astúcias do anticristo. E aí, como é esse apressar o retorno? Na proclamação do evangelho, no cumprimento da sua palavra, que ele vai dizer que quando o evangelho do rei for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, essa ideia, apressando, entenda nesse quesito, de estarmos trabalhando para que logo nós vejamos isso acontecer. Pode seguir? Um outro aspecto da vinda de Cristo é que ela é gloriosa e triunfante.
esse é um fator que vai separar e vai diferenciar a primeira da segunda vinda de Cristo. Porque a primeira vinda de Cristo foi uma vinda humilhante, vexatória. Lá em Filipenses 2, já está aí, 2, verso 7 e verso 8, diz que Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo. Quando a gente fala sobre no grego é kenose, tapenose, a imagem da encarnação e humilhação do verbo, a gente pensa que a humilhação de Cristo foi na cruz, né? Ou então no processo da via sacra, que alguns costumam chamar. A humilhação de Jesus foi enquanto ele carregava a cruz, sofria chicotadas, foi pendurado no madeiro. Irmãos, isso foi humilhante, isso foi vexatório. Porém, a humilhação de Cristo não se dá apenas na crucificação. A crucificação é o ponto alto da sua humilhação. O fato de Deus se encarnar já foi uma humilhação. Por isso que Paulo vai dizer que ele se esvaziou, assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse esvaziamento acontece quando ele assume a natureza humana. Já no ventre de Maria, ainda um pequeno embrião, nós temos a humilhação de Cristo acontecendo. Porque aquele que é o Rei da Glória, que é o Senhor dos Senhores, que é Deus em espírito, que triunfa e que reina acima de tudo e de todos, que é Criador dos céus e da terra, esvaziou-se a tal modo a adentrar um útero e agora está dentro do ventre para nascer como um bebê. Essa foi uma grande humilhação que Cristo teve de sofrer para poder assumir a forma de servo. Então, a humilhação de Cristo, ela não começa na via sacra, quando ele está a caminho da cruz. A humilhação de Cristo, ela começa na encarnação. A encarnação já foi uma humilhação. Ele teve que se rebaixar, ele teve que se reduzir, ele teve que descer a um nível mais baixo para ser semelhante a nós. Foi uma humilhação muito grande. Esse dia assistindo uma série, umas coisas sobre a realeza, né, e tudo mais. E é impressionante como havia, especialmente no passado, uma divisão de quem tinha o sangue nobre, de quem era da nobreza, e de quem não era da nobreza. Havia até mesmo algumas coisas que uma pessoa da nobreza nem sequer podia fazer, como, por exemplo, servir um chá. Nem mesmo derramou uma coisa no chão aqui, pegar um pano e se abaixar para limpar. As pessoas da alta nobreza nem isso podia fazer, porque isso era extremamente humilhante. Havia vários serviçais na casa da alta nobreza para fazer isso. Ora, se em nossa vida humana, aqui, simples, singela, passageira e tão fugaz que é, nós temos essas divisões, né? Nós temos essas bobagens de dividirmos a nobreza daqueles que não têm sangue nobre, não têm riqueza, coisa desse tipo. Imagina quando a gente fala do Rei da Glória. Ter que descer a esse mundo que já foi corrompido pelo pecado e ainda mais assumir a natureza humana que é afetada pelo pecado, pelos efeitos do pecado. Ele não pecou, mas os efeitos do pecado recaíram sobre ele. Então foi humilhante. A grande diferença da primeira para a segunda vinda é que agora ele não mais volta de maneira humilhante, vexatória, em uma encarnação simplória, num corpo pequeno e reduzido. Ele agora voltará com poder e grande glória, assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde ele virá julgar vivos e mortos. Então, esse é um aspecto importantíssimo da segunda vinda de Cristo e a diferença da primeira. A primeira foi humilhante, vexatória, cruel, mas a segunda vinda será gloriosa e triunfante. A segunda vinda de Cristo, conquanto pessoal, física e visível, conforme nós já vimos, ela também será gloriosa e triunfante. E alguns textos que aqui eu separei falam sobre a glória dessa vinda. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para os irmãos ir abrindo alguns textos. Pedir para Marlos ler. Pronto, vai passando assim que fica mais fácil. Marlos lê Hebreus 9, 20. Leia Mateus 24, 30, Marlos. Mateus 24, 30.
Mateus 24, 30. E eu vou pedir para a Gesiane ler Hebreus 9, 23 a 28. Gláucia, 2 Tessalonicenses 1, 7. Joás, 1 Tessalonicenses 4, 16. Miquele, não é. Riqueia, toda vez eu confundo. 1 Tessalonicenses 3, 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. Irmão Enéas, 2 Tessalonicenses 2, 10. 2 Tessalonicenses 2, 10. Irmã Cida, para terminar, 1 Coríntios 15, 25. Irmão Enéas, 2 Tessalonicenses 1, 10. Ah, tá certo. Deixa o telefone ali, o retorno foi lá para cá, aqui está maior para mim. Isso. Minha vista está ficando ruim. Vamos lá? Vou botar só um para você, que toda vez que você ficou nervoso. Eu conheço minhas ovelhas. Vale. Então aparecerão nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Aqui a visão é interessante, né? Lembram daquela passagem lá de Reis que fala sobre Elias? Deixa eu até abrir um parêntese aqui, né? Porque a ressurreição de Cristo, ela foi física. Só que aqueles que morreram no Senhor estão no céu como? Espiritualmente, né? Só que nós temos duas situações na Bíblia Sagrada. Além de Cristo que está fisicamente no céu, parece que há mais duas pessoas, né? Enoque e Elias. A Bíblia não fala sobre o retorno físico de Enoque e Elias com Cristo. Apenas fala sobre os santos, porque eles assumiram uma função importantíssima no Antigo Testamento, embora simbólica, mas sobretudo que apontava para Jesus. Lembra que Elias, né, foi arrebatado aos céus, né, foi levado, e a linguagem lá fala sobre uma carruagem de fogo, né, que apareceu e tudo mais. Enoque foi arrebatado, né? Ele já não era, porque Deus tomou para si. Então, o único arrebatamento que aconteceu de maneira invisível e que pegou as pessoas de surpresa, à luz da história, foi o de Enoque, porque de repente ele não foi achado, porque Deus tomou para si, Deus o levou. Os demais eventos, todos serão visíveis, até mesmo o que acontece com Elias, né? Só que uma coisa interessante nós temos aí, porque diz que ele virá com as nuvens. E nós temos um salmo que fala exatamente sobre isso, que as nuvens é como que os estrados dos pés do Senhor. É como que poeira. Há um salmo bem específico que fala sobre isso, me falha a memória agora qual é o salmo específico que trata sobre essa questão. Mas aqui nós temos o aspecto de que as nuvens estarão agindo nos céus como uma espécie de carruagem, não que Cristo precise, mas para mostrar o poder da sua glória, como que agora todas as nuvens que há em todos os céus, não apenas esses que nós visualizamos, mas em todo o espaço, estarão agora por debaixo, como que uma carruagem real, trazendo o grande rei para voltar. Então, as nuvens são a sua carruagem, essa é uma linguagem simbólica que nos é apresentada. Outro texto, Hebreus 9, 23 a 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aqui nós temos um texto que nos apresenta o supremo sacerdote vindo e sem pecado. Antes que alguém pergunte, pastor, por que o texto diz que ele vai vir outra vez e sem pecado? Caso na primeira vez ele veio com pecado? Obviamente que não. Mas a ênfase que o autor aos Hebreus está dando aqui é sobre o sacerdócio do Antigo Testamento e sobre o corpo que está fadado ao pecado. Essas duas coisas Cristo sobrepujou. Primeiro, o texto apresenta aí que Cristo não entrou em santuário feito por mão humana e também não precisou ficar morrendo desde a fundação do mundo, verso 26. Porque uma única vez, em um único sacrifício, ele expiou todos os pecados e fez uma obra suficiente, não sendo necessário pagar pelos seus pecados e pelos dos ofertantes, mas de todos os ofertantes, porque ele era livre de pecado. Pois bem, assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, depois disso o juízo, Cristo vai voltar, depois de ter feito o oferecimento pelos nossos pecados, uma única vez, verso 28, ele vai aparecer uma segunda vez, só que agora ele vai vir para os que aguardam a sua salvação, e a referência aí sem pecado é uma referência ao sacerdócio que dele é supremo e real, mas também ao corpo que não estará mais limitado às condições do pecado, porque ele virá em glória. Então, como supremo sacerdote, Jesus voltará, as nuvens serão a sua carruagem, os anjos serão seu corpo de guarda. 2 Tessalonicenses 1:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Perfeito. Aqui nós temos acho que tem. Vê o verso 8, irmã Glaucia. Acho que está faltando só a parte que fala sobre os anjos. Porque aí está falando sobre aquele que o detém. 2 Tessalonicenses 1:7. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quer que eu leia mais? Não, está certo o texto, porém ele não está falando sobre os anjos da guarda. Eu acho que eu dei uma cochilada digitando, eu acho que digitei algum versículo errado aí. Mas vamos ler o próximo. 1 Tessalonicenses 4:16. Esse texto fala sobre a vinda de Cristo, mas não era o texto específico que eu havia colocado. Eu acho que eu digitei errado. É o texto agora de Joás. 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso, está certo. Veja, os arcanjos aqui aparecem como seus arautos. O que é o arauto, né? Lá no livro de Isaías nós temos a menção dos arautos, aqueles que proclamam, aqueles que anunciam. A sua vinda será anunciada. A primeira vinda de Cristo foi anunciada por quem? A primeira vinda de Cristo. Quem foi que anunciou a primeira vinda de Cristo? João Batista, né? Voz que clama no deserto. É primeiro, né? Leia aí, por favor. Leia aí, por favor, o texto. Vamos ver. Acho que foi a digitação. Houve um equívoco aqui, mas vai resolver agora. Veja aí, irmão, o texto. É porque é muito pertinho, né? Aí tem hora que a pessoa está lendo 2 Tessalonicenses, vendo primeiro e vice-versa. Aí, vamos lá. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então tá certo. Cristo vai se manifestar com os anjos. Aí você tem o supremo pastor e sacerdote sem pecado, as nuvens como a sua carruagem celestial, os anjos
seu corpo de guarda. Aí deixa eu fazer a referência que eu estava fazendo aqui, né? Durante o ministério de Cristo, quando ele estava, após a Santa Ceia, Mateus 26, logo em seguida, Pedro sinaliza quem é o mestre e diz a Bíblia Sagrada que chegou ali uma grande quantidade de soldados para o prenderem. Tem um termozinho que aparece lá, não é turba não, alguém lembra o termo que aparece? Sobre aqueles soldados que vêm prender Jesus, uma turba não, tem um nomezinho que aparece lá, que é uma referência a uma guarda pretoriana. Chegaram para prender Jesus. Naquele momento que os guardas chegam, Pedro tem a reação, nós sabemos muito bem, corta a orelha de um soldado, a orelha direita do servo chamado Malco. Jesus vai lá e coloca de volta. Porém, depois disso acontecer, Jesus não é liberado nem é esquecido. Pelo contrário, ele é preso e todos os que estavam com ele, quem? O seu grupo apostólico, o abandonaram, foram embora. Aí a Bíblia agora refere-se à sua segunda vinda como sendo uma vinda rodeada de anjos. A questão não é que os anjos vão vir para proteger Jesus das forças do mal, porque Jesus, com a palavra da sua boca, ele tem poder para expelir, para repreender, para dissipar todas as trevas e todo o mal. Porém, esses anjos que virão ao redor de Cristo é um símbolo que aponta para o poder fulgurante, glorioso, imbatível de Cristo. Então os anjos virão. Ele vai vir com os anjos. Assim como o rei andava com o exército, andava com a guarda ao seu redor, a guarda de Cristo será os seus anjos. E aí a Bíblia fala, irmãos, que é uma quantidade incontáveis, fala de míriades de anjos, ou seja, um exército celestial, impossível de nós sabermos a quantidade dela. Além disso, os arcanjos serão os seus arautos. E eu estava falando, quem foi aquele que anunciou Cristo? João Batista. Agora veja a diferença da primeira para a segunda vinda. Porque João Batista era um homem simples, a Bíblia até diz que ele era como um caniço agitado pelo vento. Isso refere-se à fragilidade desse homem. Era um homem que comia gafanhotos, era um homem que usava pele de camelo, era um homem que estava debilitado na sua condição de profeta de deserto, passando pelo deserto, e que teve a sua cabeça cortada. Mas foi ele que anunciou a chegada de Cristo. Agora, quando Jesus voltar uma segunda vez, o seu anúncio não mais será feito por um profeta, que foi um grande profeta. A Bíblia Sagrada menciona João Batista como sendo um homem que dos profetas certamente estaria em primeiro lugar. Mas os arcanjos agora anunciarão a sua vinda. Eu já trouxe aqui um estudo num culto de doutrina. Eu sei que muitos irmãos não vêm, talvez nem tenham visto e tenham perdido, mas está lá no YouTube da igreja. E eu falei sobre as diferenças de anjos, arcanjos, querubins, seres viventes e outros seres angelicais que a Bíblia Sagrada trata. A Bíblia fala sobre seres espirituais, porém nós temos algumas categorias distintas e a Bíblia fala sobre elas, né? Até mesmo quando a gente vê lá no Éden o Senhor mandando querubins para proteger a entrada. Ao que parece, à luz da Bíblia Sagrada e dos textos que nós temos falando sobre angiologia, anjos foram criados pelo Senhor para serem emissários de Deus, porém categorias diferentes de anjos foram feitas para propósitos diferentes. Guardar, proclamar, serem enviados e ministros. Nós temos algumas diferenças, algumas separações que a própria Bíblia diz, né, em textos que falam sobre a ação deles. Pois bem, no anúncio da vinda de Cristo, quem vai fazer isso será os arcanjos, que eles serão os seus arautos. Mas vamos mais. Os santos serão o seu glorioso séquito. Nós temos 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Perfeito. Ele virá com todos os seus santos.
não apenas os anjos, mas também os santos, aqueles que já morreram, haverão de voltar. Talvez um romanista possa dizer, está vendo aí? Os santos que estão no céu, que foram beatificados, voltarão. Não é os santos beatificados pela igreja romana. É os santos, aqueles que morreram em Cristo e estão descansando no Senhor e estão espiritualmente na glória, haverão de vir espiritualmente com o Senhor para encontrarem-se com o novo corpo que será feito e será restaurado para eles. Quem vai ver mais à frente. 2 Tessalonicenses 1:10. Moenés. Diz assim a palavra: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. Não é esse não? É 2 Tessalonicenses 1:10. É 1:10. Ah, primeiro eu li. Você leu primeiro, né? Porque é muito pequeno o livro, né? 2 Tessalonicenses 1:10. Tá certo, tá certo. Tá certo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Exata. Mas esse é o primeiro. 1:3, aqui ó. 1 Tessalonicenses 1:3. Aí, e 2 Tessalonicenses 1:10. Essa é a abreviação. Eu quero para me ter colocado em extenso, que às vezes as pessoas confundem na abreviação. 2 Tessalonicenses 1:10. Leu certo mesmo. Então, nós temos aqui outro aspecto interessante, né? Ele vai vir para ser glorificado e nós já sabemos muito bem disso. Só que aí, nesse texto, que é paralelo a outros textos que já falam sobre a sua vinda, diz que ele vai ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O testemunho aqui, do capítulo da segunda epístola, é uma referência ao testemunho do capítulo 1 da primeira epístola. Se você ler os dois livros, você vai ver que houve um testemunho lá, a pregação do evangelho, e muitos creram na pregação desse evangelho. Pois bem, para esses que creram no evangelho de Cristo, a sua vinda, o seu retorno, não vai ser algo que causará pavor, pânico, medo. É aqui que a gente começa a desmistificar esse medo das últimas coisas. Eu não sei porque tem muito crente que assim, quando diz assim, vamos falar sobre Apocalipse, sobre a vinda de Cristo. Diz até assim, Maria, eu tenho medo. Né? O católico crente, é o crente com alma de católico, e que ainda tem medo da volta de Jesus. Você não está pronto, não? Que medo é esse? Medo de quê? Medo de quê? Porque a vinda de Cristo para os que são salvos é a esperança, irmãos. Paulo vai dizer que ele vai ser admirado. Nós vamos ser pegos de surpresa, é verdade. Mas pense numa surpresa boa. Imagine a gloriosa manifestação de Cristo no céu. Aí é nessa hora que a gente precisa entender o seguinte. Pastor, e meu filho que não for salvo? E minha mãe? E meu irmão? E meu cônjuge? Irmãos, quando Jesus aparecer na sua sublime glória, pode colocar na sua cabeça que você não vai olhar nem para a roupa que você está mais vestindo. Você não vai olhar nem para baixo, nem para o lado, a não ser para cima. Nós vamos admirar. A imagem aqui que o apóstolo Paulo utiliza é de um encantamento, de um vislumbre tão grande que a gente não vai pensar em outra coisa, a gente não vai sofrer. No céu não vai entrar sofrimento, lá não haverá lágrima, não haverá dor. Então não pense que você lá no céu vai ficar pensando no filho que nos converteu, no pai, porque seria um tormento. Já pensou a gente na glória pensando no nossa mãe, nosso pai, que toda a vida foram, né, distantes do Senhor, não quiseram entregar-se a Cristo. O meu filho, minha filha que está afastado, que estava no mundão, entregue a todo tipo de promiscuidade. Meu Deus, eu vim para cá, meu filho não veio. Isso seria um céu mais ou menos, né?
Meu boi que eu deixei, minha Hilux, meu carro, né? Minha casa boa, minha conquista, acabei de comprar isso aqui. É que é o céu da boca do cachorro, só se for um céu desse, para a pessoa ficar lembrando. Não, não. Quando Cristo vier, não comi nem o churrasco. Não é, não. Esse é um tipo de lamento. Esse é um tipo de lamento que não vai ter. Eu gosto de contar a minha história. Eu ganhei. Quando fui morar no Recife, eu ganhei 2 quilos de filé de camarão e ganhei um salmão. É um negócio nobre. Aí eu disse, rapaz, isso aqui tem que ser num evento especial, né? Guardei no congelador 2 quilos de filé de camarão e um salmão. Postelzona bonita de salmão, guardei lá. Eu não sei o que foi que aconteceu, vai lá, vai cá. E passava a ocasião, e passava a festa, e passava a data. Não, isso aqui é uma ocasião mais especial. E o negócio guardado no congelador. E eu fiquei guardando. Eu guardei aquilo, deu uns 7 meses no congelador para 8. E ficou ali guardado. Não, tem que ser um evento especial. Aí um dia a gente viajou. Aí eu disse, vai ser a ocasião da gente fazer. Coloquei no cooler, né? Botei gelo e tudo mais, fizemos a viagem. Não sei para onde foi que a gente viajou. Não sei se foi para a praia ou para casa de alguém. Levei os camarão e o salmão. Esqueci o cooler dentro da mala. Passei um dia, passou outro, e o carro no meio de sol quente, que, irmãos, quando eu abri, parecia uma buchada azeda de 10 dias. Puf, podre. Aí eu fiquei, oh meu Deus. Oh meu pai, tanto tempo que eu guardei, meu Deus, meu salmão. Não pense que quando você chegar no céu, né, quando Jesus vier, você vai ficar, meu Jesus, eu deixei lá em casa aquilo, eu comprei aquele pedaço de terra. Não, isso é uma glória que não é glória. Nós vamos admirar a volta de Jesus. Então, os seus santos serão o seu glorioso séquito e nós haveremos de estar encantados, vislumbrados. Por isso que no céu ninguém nem se casa, porque a gente não vai nem ficar pensando no cônjuge diante da glória do Senhor. A imagem que a Bíblia trata é que Cristo, né, é o noivo e a igreja é a noiva. Então nós haveremos de estar admirados com o nosso noivo. Por fim, 1 Coríntios 15, 25. Mancida. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Perfeito. Aqui nós temos a visão, eu já preguei esse texto à noite, expus inclusive, que Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, de maneira triunfante sobre todas as forças do mal. Só que agora, além de vir de maneira gloriosa, a Bíblia diz que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos ver ainda o texto? Agora todo mundo pode abrir. Apocalipse 19, 11 a 16. Apocalipse 19, 11 a 16. Hein? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Vai da verdade, antigas. Rodeado com seus anjos. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Depois eu vou explicar isso aqui, porque tem interpretações diversas. Quem é o cavalo branco? É o Evangelho? Não, é Cristo. Não, o cavalo branco é o testemunho. Não, o cavalo branco é o anticristo. A gente tem algumas interpretações, quando eu pregar eu vou explicar. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aqui nós temos
uma menção do retorno de Cristo triunfante, e nesse retorno triunfante, que tem outros aspectos, eu chamo a sua atenção que ele vai pisar as uvas no lagar, verso de número 15. O que é isso? O ato de espremer as uvas, de destruir, né, para que dela saia o sumo, é simbolicamente atribuído ao juízo final. E aí nós temos, inclusive, um salmo que fala sobre isso. Eu acho que é o Salmo 71, por ali, mais ou menos 79, que fala sobre a taça de Deus, né? Um vinho com mistura, Porém, Apocalipse vai falar sobre o cálice da ira de Deus sem mistura. O que é isso? É o próprio Cristo vindo pisar todos os seus inimigos. Por isso, entenda, mensagem do Apocalipse, a mensagem da volta de Cristo, não é uma mensagem de preocupação, medo e pânico. É de preocupação, medo e pânico para quem não teme ao Senhor. Mas para nós, a sua igreja, o seu povo, é uma mensagem de vitória. Por isso que Apocalipse 6 diz que as almas que estão debaixo do altar clamam de dia e de noite, aguardando o dia e o momento que o Senhor haverá de vingar aqueles que o oprimiram na terra. Então, irmãos, uma coisa nós podemos ficar certos. Primeiro, de que o dia do Senhor será um dia de muita glória. Segundo, o dia do Senhor também será um dia aonde nós veremos todas as maldades, todas as palavras, todas as opressões sendo vingadas pelo Senhor. Eu e você temos um desejo de vingança muito grande. Só que o Senhor vai dizer que a mim pertence a vingança. Então, não se preocupe se na sua caminhada cristã, alguém acusa você, alguém ridiculariza você, alguém zomba da sua fé. Não se preocupe com isso. Não precisa se vingar com isso. Mateus capítulo 5 fala sobre a ação e como são bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E agora em Apocalipse, nós temos o Senhor se vingando daqueles que oprimiram o povo de Deus. Então o Senhor é o nosso vingador e ele vai julgar aqueles que oprimiram o seu povo. Então, gloriosa para nós, para a igreja do Senhor, mas horrorosa para aqueles que não temem ao Senhor. Vontade, pode fazer as perguntas. Sim. Ali a linguagem do livro de Apocalipse, na verdade, não apenas no capítulo 6 de Apocalipse, mas todo o livro de Apocalipse é muito simbólico. Especialmente essa questão do altar. Veja, no livro de Apocalipse fala sobre um rio de águas vivas que sai do trono de Deus. Olha, presta atenção. Escutem aí, eu vou terminar agora. Um rio que sai do trono de Deus. Essa linguagem é uma linguagem que remonta a Ezequiel e Jeremias. Então é simbólico. A questão das almas estar debaixo do altar, eu já vi até ilustração sobre isso. Não pense que lá no céu tem um púlpito como esse, aí tem uma brechazinha debaixo, e as almas estão apertadinhas ali. Jesus, opera. É uma linguagem simbólica, tá? É uma linguagem simbólica para mostrar a proximidade que elas estão diante do Senhor, mas ao mesmo tempo estão abaixo dele. Porque mesmo no céu, nós continuaremos sendo criaturas e servos. Lá em Apocalipse, eu acho que é 14:7, diz que os seus 22. E os seus servos o servirão. Mesmo no estado de glória, nós continuaremos sendo servos do Senhor. Então, todas as almas dos redimidos estão na glória. Aquele texto em específico fala das almas dos mártires. Eu não sei dizer, nem posso afirmar que existe uma aba no céu só para os mártires. Eu não posso fazer essa separação. Eu não posso fazer, né? Uma separação de quem é mais perto, mais distante. Eu conheço alguns teólogos que fazem essa separação.
Mas eu tenho muito medo de fazer esse tipo de separação. Eu prefiro entender que apenas é uma linguagem que mostra, porque a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança para a igreja que estava sofrendo, que os irmãos que morreram antes por causa do sofrimento já estão diante de Deus. E estão clamando. E esse clamor vai ser ouvido. E Deus vai responder, vingando o sofrimento dos que morreram e dos que estão vivendo. Ah, não. Esses que morreram sem Cristo, não no inferno, vão ser julgados. Ah, essa é fantástica. Isso. Irmãos, quando Cristo vier, respondam. Quando Cristo vier, para onde nós vamos? Não. Quando Cristo vier, nós vamos para o céu? Não. Nós vamos para a nova terra. A nova Jerusalém. Acontece que a linguagem bíblica muitas vezes faz não que a linguagem bíblica faça, a gente confunde a linguagem bíblica. Eu vou explicar isso aqui de maneira resumida. Há uma aula sobre isso que eu vou tratar, especificamente sobre o céu e a condenação eterna, né? E sobre sobre o céu e o inferno, a nova terra, Jerusalém, e aonde está agora os que morreram. Tem uma aula que a gente vai tratar mais à frente um pouco, a parte final de escatologia, que eu vou abordar exatamente essa sua pergunta. Mas deixa eu dar só uma prévia, eu não vou passar dela por causa da horário. Para onde vão aqueles que morrem em Cristo agora? Para a presença do Senhor. Desfrutar da presença de Deus, mas espiritualmente. Quando ele vier, aqueles que estão espiritualmente diante do Senhor virão com ele, a Bíblia diz isso, e os seus corpos vão ressuscitar. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Semana que vem eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Seremos transformados. Tal? Semana que vem não falta. E os mortos que não têm Cristo, morreram de salvação, para onde estão? Já estão sofrendo as agruras do juízo, do inferno. Porém, ainda não é a segunda morte, a morte final, ou o estágio final. Por quê? Quando Cristo vier, esses que já estão em tormento, quando Cristo vier, serão julgados e vão ser lançados com o diabo no lago de fogo, de enxofre, que é um lugar simbólico, claro, vai ser a segunda morte. Então, agora, os crentes salvos em Cristo desfrutam espiritualmente da presença de Deus. Quando ele voltar, vão desfrutar eternamente no novo céu e na nova terra, espiritualmente e fisicamente, porque seremos transformados. E agora, os que morreram sem Cristo já sofrem as agruras da condenação eterna espiritualmente, conforme Lucas 16. Porém, quando Cristo vier, eles haverão de receber também um novo corpo e vão sofrer eternamente, espiritualmente e fisicamente, a segunda morte num lago de fogo e de enxofre. É a condenação final. Eu vou tratar sobre lá uma aula só sobre isso. Não, nem nós perdemos a consciência, nem eles. A diferença de nós para eles, sabe qual é? Que nós não lembraremos das coisas passadas que nos trouxeram sofrimento. Porque senão o céu não é céu. Eu não sei. Eu até preguei aquele texto aqui, mas um fato é, eu não sei se lá do inferno eles vão conseguir ver o céu e a gente na presença do Senhor. Não sei sobre isso. Lucas 16 aparentemente né? Porém, eu creio que a linguagem ali seja mais para mostrar a consciência do sofrimento de quem está distante do Senhor do que propriamente essa proximidade com os estágios do desejo, né? Vai lembrar do que ouviu. Por isso que a Bíblia diz que aqui muito é dado, muito é cobrado, e aqueles que ouviram o Evangelho haverão de se lamentar, porque certamente no inferno eles vão lembrar do que ouviram e não se arrependeram. Faz parte da punição. Não é nessa, para terminar. Certo. Certo. Uhum.
Uhum. Sim. Aham. Uhum. Não, não é contradição. Não é contradição. É apenas eventos que se seguirão. Não é contraditório. Assim como a morte e ressurreição não é contradição, porque foi eventos que se seguiram, e a ressurreição da segunda vinda não é contradição, porque é eventos que vão se seguir, o céu e a nova terra não é contradição. São eventos que se seguem. Eu vou falar sobre a nova terra. Nós temos uma aula ou duas sobre a nova céu e a nova terra. Aí hoje, se eu for falar, é mais de 2 horas de aula aqui e não termina. Mas para responder rapidamente, assim, muito rapidamente, né? A questão da água que brota do trono de Deus, ela é muito significativa. Ela não apenas fala sobre Jesus, claro que aponta, mas é algo que remonta ao Antigo Testamento. Eu dei essa aula aqui no EBD, quando eu falei sobre o Éden, Paraíso, Templo. Está lá no YouTube. Éden, o Paraíso, Templo. Que é o próprio formato do Éden, do Jardim do Éden, ele já aponta para como será o novo céu e nova terra. Tudo que você encontra no Éden, você vai encontrar de maneira permanente no novo céu e nova terra. E o que é que brotava do centro do Éden e que se dividia em 4 braços? Uma fonte de água, um rio, que se dividia e formava 4 grandes rios. Rio Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Né? Esse rio circundava a terra. Aí o profeta vai dizer que do limiar do trono tem uma fonte, um rio que nasce, vai virando caudaloso. Quando chega em Apocalipse, diz que nós temos tanto um mar de vidro como cristal, como um rio que brota do trono de Deus. Salmo 46 também diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Todas essas figuras e imagens mostram esse aspecto de fato de saciedade, da presença. Cristo de fato é a água da vida. Apontam para isso. São caracteres que nos elevam para almejarmos o novo céu e a nova terra. Nós costumeiramente chamamos o estado de glória de céu, mas é a maneira de chamar. Só que aonde nós iremos morar não é nas nuvens, que nem a imagem, os anjinhos pulando nas nuvens. É em um novo céu e uma nova terra. Vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e 22. Essa morada, esse lugar que Jesus foi preparar, é esse novo céu e essa nova terra. Que agora, os que já morreram estão apenas espiritualmente desfrutando da presença de Deus. Mas o novo céu e a nova terra haverá de surgir no momento da volta de Jesus. Tá bom? Mas tem aula, olha, tem aula sobre o inferno, que eu vou falar, sobre o juízo eterno, sobre essa questão do céu e da nova terra e do juízo para os ímpios. Semana que vem eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Quais elementos, como isso vai ser, ímpio, crente, para onde eu vou tratar sobre essa questão especificamente semana que vem. E aí depois nós já começamos a tratar sobre assuntos do juízo, envolvendo o céu, envolvendo o inferno, a condenação. Aquilo, irmãos, que a Bíblia diz, tá? Porque tem coisa que a Bíblia não diz. A gente fica imaginando, a gente fica sonhando. E de certo modo é até bom, porque nós seremos muito surpreendidos no Senhor, na glória. Então, o Senhor nos dá apenas um gostinho de como será, tá bom? Pense na ceia de Natal, que vai ser servida meia-noite. Às 6 horas da noite você já está se virando de fome. Aí a sua esposa gentilmente tira um pedacinho assim, um pedacinho do couro do peru que pregou na panela, uma conchinha de arroz e um pouquinho de farofa, para não mexer no peru. Aí você, rapaz, isso tá extraordinário. Só pode comer isso. O peru é só meia-noite. É exatamente isso. O que o Senhor nos dá é só um gostinho assim. É que nem uma hora dessa, 12, 11 horas da manhã cedo. Aí dando 12 horas, aí o vizinho faz um churrasco. Aí começa o cheiro dentro da igreja, a gente fica já, meu Deus do céu. Eu conheci a história de um pregador. Qualquer dia eu faço isso aqui na igreja. Ele foi pregar,
Aí ele combinou com a esposa dele, né? Sobrou para tu. Aí ele combinou com a esposa dele, eu vou falar aqui sobre algumas questões. Então, quando eu falar sobre o perfume, você, borriu um perfume debaixo dos bancos. Os irmãos, quando eu falar sobre comida, você abre esse lacre aqui. Quando eu fizer, você... Aí ele tentou criar dentro da igreja um ambiente sensorial. Aí tudo que ele pregava, a mulher já estava avisada do lado, fazendo aqui, os irmãos, eita, eu estou até sentindo, né? Eu estou até sentindo, né? É que eu faço isso aqui, brincadeira. Mas a palavra do Senhor traz para nós apenas aquele cheiro do que será. Mas a realidade, nós haveremos de desfrutar em maior proporção e glória quando estivermos lá. Então, nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente entende. A gente apenas tenta compreender aquilo que foi revelado e, com base nisso, aumentar a nossa fé. Porque eu vou dizer uma coisa, isso é coisa para crente. Porque se o incrédulo estivesse aqui, eu estivesse assistindo na live, não tivesse... que loucura é essa? Negócio de céu, outra terra, inferno, um ambiente espiritualmente. Depois, isso é uma loucura. Paulo vai dizer que a pregação do evangelho é loucura. Mas para nós que somos transformados é o quê? Poder de Deus. Aí a gente, quando fala nisso, dá uns arrepios, dá vontade de dar glória, a gente se anima, porque é poder de Deus que nós vamos desfrutar disso. Mas o ímpio fica só assim. Que loucura, que negócio é esse? O máximo que ele tem é medo, né? De acontecer. Diz que a gente é doido. Mas é os doidos que não errarão o caminho do céu. E a Bíblia diz isso, nem os loucos errarão o caminho do céu. Esses loucos somos nós. Somos nós. Vamos ficar em pé? Vamos terminar por aqui. Semana que vem não falta. Hoje tem muita gente ressacada que teve ontem Paulo César Baruch, né? Foram lá para Garanhuns. Semana que vem não tem festival de inverno. Espero que todo mundo venha para a EBD. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, por este momento na tua casa, onde podemos aprender mais uma porção de tua santa palavra. Continua falando, continua nos edificando, continua nos instruindo, sobretudo, continua fortalecendo nossa fé, para que possamos seguir neste mundo mau, mesmo com as adversidades da vida, mesmo com os problemas que nós temos nesse mundo, com o nosso olhar fixo na glória. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.